Antes de qualquer coisa, deixa eu te perguntar, para onde que vão as nossas ideias? Aquela música que nunca terminou, o desenho abandonado no aplicativo, a história que ficou largada no caderno, os poemas, os rabiscos, tudo que a nossa imaginação criou. E se eu te dissesse que tudo isso ainda existe? Bom, o meu nome é Bex e hoje eu vou te convencer a ler Luminum, o Artverse. Um mundo onde cada ideia ganha uma luz própria, armazenada dentro de lâmpadas que representam a criatividade de uma pessoa. E essas luzes elas são protegidas pelos guardiões, cujo único objetivo é impedir que a inspiração de alguém desapareça para sempre. Mas tem um problema: enquanto alguns vivem para proteger essas ideias, alguns vivem para destruir elas. E é aí que a história começa. E então a gente conhece dois guardiões, o Glitch e a Inkly. A Inkly ainda está aprendendo sobre o que é ser uma guardiã, aprendendo um pouquinho mais desse universo, suas responsabilidades, e ela acredita que precisa proteger as lâmpadas custe o que custar, inclusive a sua própria vida. Só que o Glitch enxerga isso de uma forma totalmente diferente. Ele vê a Inkly sorrindo, rolando de felicidade, comemorando pequenas conquistas, e aos poucos ele percebe que ama tudo aquilo. E a Inkly, ela sequer entende o que é esse sentimento, até porque ela não foi criada para amar. Ela foi criada ser um escudo. Enquanto ela acredita que o destino dela é morrer protegendo as luzes, o Glitch simplesmente ele se recusa a acreditar que o destino pode decidir isso. Para ele, o destino não tem que decidir que a Inkly deve morrer. Só que existe alguém observando tudo isso. Alguém que se incomoda profundamente com todo esse amor. E essa pessoa tá planejando alguma coisa. E sem entrar em muitos spoilers, a história vai mudar completamente após um acontecimento com o Glitch. E o vazio que fica não é apenas no mundo, mas é dentro da Inkly. E é aqui que Lume não deixa de ser apenas uma fantasia. Essa obra começa a mostrar sentimentos. E o que acontece quando um ser tão poderoso desperta completamente perdido, sem saber quem ele é, onde ele tá, o tamanho poder que ele tem. Mas enquanto tudo isso acontece, a gente tem o outro lado da história, que pra mim é uma das partes mais emocionantes e interessantes em Luminum. Porque Luminum não fala só dos personagens, não é uma história apenas do Glitch e da Inkly. Ela fala com quem cria. Quem nunca pensou que essa já é a quinta vez que eu tento desenhar e nada fica bom? Nunca vou chegar ao nível daquele artista. Talvez eu devesse simplesmente desistir. E então surge uma pergunta extremamente atual. Se em vez de você continuar tentando criar, você simplesmente desistisse de tudo e deixasse que outra coisa criasse por você? No fim das contas, talvez o maior inimigo da criatividade nunca tenha sido um monstro, mas o desânimo, a comparação constante e o medo de nunca ser bom o bastante. E depois de tanto sofrimento, imagine acordar em um mundo que você sequer sabia que existia. Um mundo onde todas as ideias vivem. E imagina o que significou tudo isso para Inkly, reencontrar a pessoa que uma vez mostrou para ela o que é amar. Ela nunca soube explicar nem entender esse sentimento e do porquê ele agia daquela forma. Mas é quando a gente perde alguém que a gente percebe o espaço que essa pessoa ocupava. E como a própria obra diz, quando perdemos algo, é difícil recuperar depois. E é por causa disso tudo que eu acho que Luminum, o Artverso, é uma leitura que vale muito a pena para você. Luminum traz toda essa fantasia dos guardiões, as batalhas, as lâmpadas, a história da criatividade, o objetivo de proteger as lâmpadas, o luto, a esperança e o medo de perder aquilo que faz a gente criar. E talvez a próxima luz que o mundo esteja tentando proteger seja justamente a sua.